Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical Virtual da Igreja Batista em Santa Cruz, que fica aqui no 3º Distrito de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Joaquim Dias, pastor da igreja, e hoje vamos juntos começar esse estudo do livro do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E a nossa lição de hoje, a primeira lição sobre Malaquias, vem com o seguinte tema: a frieza espiritual, quando o amor de Deus é ignorado. Para nossas questões introdutórias, precisamos pensar que Malaquias, ao que tudo indica, foi escrito no período de Neemias e Esdras, quando a nação judaica já havia saído do cativeiro babilônico e já estava estabelecida novamente em suas próprias terras. Algumas pistas internas do livro nos levam a esse pensamento. Malaquias, capítulo 1, versículo 8, por exemplo, nós lemos que há um governador sobre o povo. Também encontramos em todo o sistema sacrificial no templo, ali em pleno funcionamento, o que indica que esse templo já foi restaurado. Acredita-se que, em virtude desses relatos, Malaquias tenha sido escrito por volta do ano 458 a.C. Diferente dos outros profetas, Malaquias usa um estilo de disputa, em que ele apresenta as acusações divinas contra Israel e a rejeição que a nação faz dessas acusações. Muitos esforços foram empreendidos por Esdras e Neemias para a restauração de Jerusalém. Houve muitos momentos em que o povo se mostrou muito fervoroso, mas com o passar dos anos, houve uma apatia espiritual que dominou a comunidade judaica. Agora, ao invés de idolatria, pecado tão comum antes do cativeiro babilônico, o povo começa a demonstrar uma indiferença em relação a Deus e ao culto ao Senhor. Mesmo debaixo da punição de Deus pelo seu pecado, o povo estava cada vez mais indiferente. O problema gerou falta de fidelidade nos dízimos, o dinheiro era usado para financiar o trabalho de adoração no templo, e isso trouxe corrupção entre os sacerdotes, corrupção moral, com casamentos mistos, divórcio, problemas familiares diversos. Enfim, o povo estava longe de Deus, espiritualmente empobrecido. A mensagem de Malaquias era ao mesmo tempo, então, de disciplina e de esperança. E hoje eu quero convidar você para olhar os 5 primeiros versos do livro de Malaquias e a gente vai meditar nesses versos. Malaquias, capítulo 1, versículos de 1 a 5, eu vou ler aqui com você. Diz assim: a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhe chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: engrandecido é o Senhor, ainda além dos termos de Israel. Alguém afirmou que pior do que ser odiado por outra pessoa é ser visto com indiferença por ela. Talvez você já tenha tido a experiência ruim de estar em algum local e a ação das pessoas naquele local revelarem indiferença à sua presença. Ou seja, tanto faz se você está ali ou não naquele local, ninguém nota a sua presença. As pessoas simplesmente te ignoram naquele lugar. Já viveu isso? Quando as pessoas são conhecidas, então, a sensação é muito pior. Então, deixa eu lhe dizer algo aqui.
Era exatamente isto que os israelitas estavam fazendo com Deus. Não é que eles odiassem a Deus, eles apenas viviam como se Deus não estivesse presente, ignoravam a sua presença, não reconheciam que Deus estava ali nas suas vidas ou na vida de seu próprio povo, não reconheciam o amor de Deus por eles. E aqui cabe uma pergunta pessoal: será que tem sido diferente na sua vida espiritual hoje? Deus tem sido a razão da sua existência, o motivo das suas ações, ou tanto faz que Deus esteja por perto e você não dá a mínima para isso? Os israelitas mantinham um relacionamento com Deus que a gente pode chamar de funcional, ou seja, cumpriam alguns rituais, mas não amavam o Senhor. Então, por meio de seu servo, o profeta Malaquias, Deus disse ao povo: eu vos tenho amado. O verbo no original traz a ideia de uma ação do passado que continua acontecendo. Era como se Deus estivesse dizendo: eu amei e continuo amando vocês. Só que a maneira como o povo agia e como eles viviam servia como uma resposta terrível da parte deles para Deus, porque eles perguntavam: em que nos tem amado? Eles estavam tão insensíveis que, além de duvidar do amor de Deus, parece que queriam provas desse amor. Esse povo cultuava e adorava a Deus, mas não amavam o Senhor e não reconheciam o amor do Senhor por eles. Entraram num nível extremo de frieza espiritual. Então a gente precisa perguntar agora: como superar a frieza espiritual que nos conduz à indiferença ao amor de Deus? Nosso texto deixa pistas importantes na solução desse problema. Em primeiro lugar, ser indiferente ao amor de Deus é um grande perigo. Versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei a Jacó. Como explicar que pessoas que experimentaram Deus em suas vidas e na história do seu povo agora sejam tão indiferentes a Ele? Como as pessoas podem chegar a tamanha frieza espiritual? Há algumas pistas no texto, vamos a elas. Em primeiro lugar, eles não deram o devido valor à mensagem de Deus. O verso 1 traz as seguintes palavras: a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Mas quando a gente vai fazendo uma pesquisa em outras versões e também talvez nos originais, encontramos a ideia de palavra do Senhor como sendo a ideia de sentença, de peso ou até de carga que o Senhor pronunciou contra Israel. Ou seja, essa frase inicial significa que a palavra do Senhor não pode ser tratada com descaso de qualquer maneira. O que Malaquias estava para dizer é uma mensagem pesada, dura. O que ele vai pregar não será agradável de ouvir, mas é algo extremamente necessário para o povo. Nesse momento, conseguimos então visualizar o quanto a frieza espiritual é perigosa. As palavras de Malaquias são para Israel, e Israel é o povo escolhido de Deus dentre todas as demais nações do mundo. A geração para a qual Malaquias pregou havia nascido já debaixo dessa escolha, da aliança que Deus fez com eles. Toda a vida de um israelita, desde a infância, era centrada na sua religião, na obediência a essa aliança com Deus, materializada pela obediência à lei de Moisés. Mas agora os israelitas estão insensíveis à mensagem de Deus, estão indiferentes à presença de Deus, ao amor de Deus e à palavra de Deus. Para um pouquinho aqui para pensar, porque isso também acontece conosco. Muitas vezes nós temos mais coragem para compartilhar coisas que não edificam do que coragem para meditar e compartilhar a palavra de Deus. Antes de condenar os israelitas, dá uma olhada em si mesmo, né? Olha a sua própria condição. Há uma aplicação muito importante aqui, que é que a gente não pode ser indiferente ao grande amor de Deus por nós.
Precisamos conhecer a palavra do Senhor e meditar nessa palavra porque ela é importante. Malaquias é uma verdadeira carta de amor, cheia de esperança e encorajamento, em que Deus mostra a sua graça ao apontar o pecado e convidar ao arrependimento. Outra pista de como chegaram à indiferença ao amor de Deus é que eles olhavam mais para a condição em que viviam do que para o plano de Deus em suas vidas. De volta ao texto, percebemos que o povo estava focado em sua vida material. Diante dos problemas que viviam, eles mediam o amor de Deus pela sua prosperidade. Mas, como as coisas andavam muito difíceis para eles naquele período, eles se tornaram indiferentes. Quando lemos alguns textos dos profetas do Velho Testamento, a gente descobre que eles haviam declarado uma era de ouro para Israel. Nas palavras daqueles profetas, a terra produziria muito, as pessoas habitariam em segurança sob o reinado do Messias. Depois você vai ver aqui algumas referências bíblicas que você pode anotar, mas eu quero ler apenas uma delas aqui agora. Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Diz assim: Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Com base em profecias como essa, podemos imaginar que houvesse então uma expectativa pela sua realização, algo que não havia ocorrido ainda naquele período. Ao que tudo indica, já havia talvez 125 anos que esse povo já havia voltado do cativeiro e que estava em Jerusalém, com a cidade, com o culto restaurados. Mas ainda não tinham um exército para se proteger, ainda estavam sob o domínio da Pérsia, as lavouras não produziam como esperado, ou seja, a terra prometida não estava tão animadora assim. Enfim, por causa dessas situações, fruto dos pecados deles, a indiferença ao amor de Deus foi enorme. Agora, pare e pense um pouco. Será que a gente não vive situação semelhante? Quantos de nós que apenas observam a prosperidade dos outros e começam a pensar que não compensa servir ao Senhor? Em tempos difíceis em que a nação sofre com várias crises, desde questão financeira até questão sanitária, por exemplo, com a nossa pandemia, tudo isso está nos atingindo. Há muita gente desempregada, há aqueles que estão empregados, mas com salários atrasados ou reduzidos, há aperto financeiro, há pessoas doentes, famílias que perderam seus parentes queridos. Enfim, se a gente ficar concentrado apenas nos problemas que nós temos, nós vamos ser consumidos por eles. Tendemos ao pecado da indiferença, da incredulidade, de que Deus nos ama de fato. No entanto, o alerta de Malaquias é que precisamos olhar para a nossa vida na perspectiva de Deus, de seus propósitos de salvar a humanidade sem Cristo, no seu desejo de que seu reino seja implantado nos corações daquelas pessoas com quem nós convivemos e que nós somos responsáveis por glorificar ao Senhor com as nossas palavras, com nossos pensamentos e com as nossas nações, nós, a Igreja do Senhor Jesus, hoje. Paulo nos ensina que devemos viver a nossa vida pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Por mais difícil que esteja, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, como lemos em Filipenses 4,13. Mas há ainda outra pista que mostra como eles chegaram à frieza espiritual e à indiferença ao amor de Deus. Veja, eles se acostumaram com o sagrado. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é se acostumar com o sagrado, já dizia o meu amigo pastor Ruiter Muniz. Nestes primeiros versos, afirmamos que Deus não está reclamando de falta de culto. Aliás, havia cultos no templo e o Senhor vai pedir
versos mais à frente, neste livro, que alguém feche a porta do templo. A questão aqui é que eles estavam cultuando, estavam adorando a Deus, faziam seus sacrifícios em cumprimento a tudo que estava prescrito na lei de Moisés, mas faziam tudo isso de modo religioso, mecânico. Eles não evidenciavam uma relação vital com Deus, estavam com o coração distanciado do Senhor. Eram religiosos que perderam a intimidade com Deus. Deixaram as suas dificuldades roubar o sentido da presença amorosa de Deus nas suas vidas. O resultado dessa religiosidade sem Deus foi decadência moral, como se vê no capítulo 2, e indiferença espiritual, como está registrado no capítulo 3. Como superar tamanha frieza espiritual? A segunda resposta do texto, a segunda solução, é considerar como Deus mostrou seu amor ao fazer sua escolha. Veja os versos 2 ao 4, dizem assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Acaso não era Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor? Todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto, ainda que Edom diga, arruinados estamos, porém tornaremos e edificaremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, eu, porém, demolirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis, engrandecido é o Senhor, ainda além dos termos de Israel. Observe, meus queridos, que a resposta dada por Deus à pergunta em que nos tem amado foi ilustrada aqui em seu amor pactual com Israel. Ele respondeu ao povo, lembrando que Israel foi escolhido. Quando falamos que o amor de Deus é pactual, estamos afirmando que é um amor baseado em uma aliança. Deus fez um pacto de amar e cuidar dos israelitas, e ele nunca falhou nesse pacto. Esta comparação entre Jacó e Esaú, e entre Judá e Edom, serve para lembrar ao povo de Israel do amor imerecido e, portanto, da eleição, da escolha de Deus. Mas o povo teve a audácia de exigir que Deus provasse como ele os amou, desconsiderando completamente a sua condição original como povo escolhido de Deus. Por direito de nascimento, Esaú era uma criança mais privilegiada em relação a Jacó. Ambos eram filhos gêmeos, dos mesmos pais, Rebeca e Isaque. Embora Esaú tenha nascido primeiro e, portanto, tinha o direito da primogenitura. No entanto, Deus tinha amado Jacó com um amor misericordioso. Deus escolheu Jacó entre os dois irmãos. Jacó teve um nome trocado por Deus para Israel, e nesse Israel, Deus cumpriu a promessa feita a Abraão de fazer uma grande nação. Ao lembrar desse relato histórico, Deus está dizendo ao seu povo, eu poderia ter rejeitado vocês ali, mas ao contrário eu os escolhi, eu decidi amar vocês. Era de se esperar de Israel alguma atitude de gratidão e valorização desse amor, e que eles respondessem a Deus também com amor. Como disse certo filho adolescente ao descobrir que havia sido adotado pelos seus pais quando ainda era um bebê, os pais temiam, que o adolescente ficasse revoltado pela descoberta, mas o rapaz abraçou seus pais adotivos e lhes disse a seguinte frase, agora eu os amo ainda mais, porque sei que vocês me escolheram. Eu creio que Deus esperasse que Israel agisse desta forma. Precisamos parar e pensar aqui em nossa condição mais uma vez. Nós também fomos alvo do amor eletivo de Deus. Jesus afirmou em João 15, verso 1, aos seus discípulos, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Na verdade, podemos um dia crer em Jesus porque já fomos aceitos por ele na cruz. Como afirmou João, 1 João, capítulo 4, verso 19,
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Não há mérito em nenhum de nós, apenas um amor singular que foi comprovado na cruz por nós. Então, saber que fomos escolhidos por Deus por meio de Jesus Cristo nos humilha, pois mostra como nós somos pecadores indignos, não merecedores desse sacrifício, dessa bênção da salvação. A história bíblica registra que Esaú era um homem muito melhor do que Jacó. As atitudes de Jacó foram reprováveis. Ele enganou seu próprio pai, tomou a bênção do seu irmão. Esaú ficou zangado e teve vontade de matar Jacó, mas mais tarde ele perdoou totalmente seu irmão. Lemos em Gênesis a pergunta de Rebeca a Deus, querendo saber por que as duas crianças do seu ventre brigavam tanto. E o Senhor respondeu para ela: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Precisamos reconhecer, queridos, que é pela graça que nós somos salvos. E não podemos continuar indiferentes a tão grande amor que Deus tem demonstrado por nós também. Por causa disto, temos algo a fazer. Já que fomos escolhidos por Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, temos a missão de proclamar o seu nome, de anunciar a sua salvação e de viver em resposta com gratidão no coração por esse amor, por essa escolha que Deus fez de nós. Os versos 3 e 4 mostram que Deus estaria irado para sempre contra os edomitas, os descendentes de Esaú. Esse povo fez coisas ruins para o povo de Deus. Em Números, capítulo 20, verso 18, descobrimos que esse povo foi armado para impedir que o povo de Deus passasse entre as terras deles. No livro de Obadias, há o registro de que os edomitas se uniram aos babilônios para destruir os judeus. Agora Deus diz: eles edificarão, mas eu destruirei. A restauração de Jerusalém é uma prova do grande amor de Deus. Por seus pecados e por não ouvirem os seus profetas, o povo de Deus foi destruído pela Babilônia. Mas Deus restaurou Israel e não restaurou Edom. Enquanto a nação de Israel, que tinha sido destruída, seria edificada, Deus estava destruindo definitivamente a nação daqueles contra quem ele estaria irado para sempre. A terra de Edom será sempre uma terra de perversidade, um lugar debaixo da ira de Deus. Isso se aplica hoje? Sim. As pessoas sem Deus neste mundo, que vivem a desconsiderar o amor do Senhor, essas pessoas podem até ter uma vida boa neste mundo, mas a eternidade delas é a ira de Deus para sempre. Precisamos compreender que não podemos medir o amor de Deus pelas circunstâncias difíceis, pelos problemas que a gente enfrenta. Mesmo que você não entenda as coisas que está vivendo hoje, ame o Senhor. Creia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra do Senhor diz isso. Lembre-se, a nossa dor, o nosso sofrimento, nossas dificuldades são temporárias e estão sob o controle de Deus para um propósito definido de trazer glória ao seu nome. O grande desafio para nós hoje é nos lembrarmos da fidelidade de Deus. Se você está enfrentando as lutas mais difíceis da sua vida, quando mesmo que você esteja orando, Deus parece estar distante e nada do que você busca está acontecendo, lembre-se do grande amor de Deus demonstrado por você na cruz do Calvário. Lembre-se de Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus sempre amou você e a mim. Então não meça o amor de Deus pela dificuldade de hoje. Confie no que Ele já fez por você. Jesus foi à cruz e deu a vida dele no seu lugar. Como afirmou Paulo, se Deus não poupou o seu único filho, oferecendo na cruz em nosso lugar, como não nos dará com ele tudo mais que precisamos? Então, queridos, eu encerro dizendo para você: não ignore o amor de Deus manifestado em Cristo. Não seja indiferente. Não permita que a indiferença ou a frieza espiritual tome conta do seu coração.
lembre-se que historicamente Deus já provou o amor dele por você com Jesus na cruz. E se ele já fez aquilo por você, ele vai fazer muito mais para ajudar e abençoar a sua vida. Mas, acima de qualquer outra coisa, lembre-se que se você é um crente em Cristo, a sua vida está guardada, a sua vida está protegida pelo Senhor, e qualquer coisa que lhe aconteça aqui, caso você morra, você tem a eternidade para sempre com o Senhor na presença de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e te ajude. Se você não é um cristão ainda, um salvo por Jesus, precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo, porque você também não pode ser indiferente a esse amor. Não insista nisso, não insista nessa indiferença, nessa frieza. Abra o seu coração, encha-se dessa alegria que o amor de Deus traz e coloque a sua vida no altar do Senhor. Que Deus abençoe você. Quero orar com você mais uma vez e peço a você que me acompanhe. Querido Deus e Pai, obrigado pela vida das pessoas que estão comigo aqui estudando a Tua Palavra. Não nos deixe, Senhor, ser indiferentes ao Teu amor. Amor que o Senhor já demonstrou por nós na cruz do Calvário. O Senhor já provou, o Senhor sempre nos amou. E o Senhor nos tem amado, porque nos deu o sacrifício do Teu Filho. O Senhor não poupou o Seu Filho, mas o entregou em nosso lugar para morrer a nossa morte por causa dos nossos pecados. E hoje, ó Deus, como crentes em Cristo, o Senhor nos tirou das trevas para a Sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou da morte eterna e nos colocou na vida eterna. E hoje a gente tem certeza da nossa salvação e habitação eterna com o Senhor no céu. Ainda, ó Deus, que o mundo seja difícil, nós cremos que o Senhor está conosco e nós vamos vencer essas dificuldades. Então, ó Deus, abençoe meus irmãos, também os amigos que estão orando comigo, e fale aos seus corações. Encha de alegria o coração daquele que te serve, convença aquele que ainda não tomou essa decisão a crer no Senhor Jesus Cristo e a desfrutar desse mesmo amor, dessa escolha que Deus fez de nos amar e que a gente precisa responder a ela também, ó Deus, com fé, com dedicação, com gratidão no nosso coração. Fala conosco e nos abençoe. Muito obrigado por esses irmãos e amigos que estão comigo nesta manhã. Em nome de Jesus te oro. Amém. Quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui em mais esse estudo da nossa escola bíblica. Lembro que a gente está estudando Malaquias e vamos continuar nas próximas semanas, tá bom? Seguindo aí pelo capítulo 1 até o final do livro. Convido você para participar conosco aqui do nosso culto às 19 horas, será transmitido ao vivo pelo YouTube da igreja e também pelo Facebook, né? Então você procura a nossa página www.facebook.com/Igreja Batista em Santa Cruz, e aqui no YouTube Igreja Batista Santa Cruz, né? Nova Friburgo, é bom colocar que talvez ajude a encontrar. Forte abraço para você, compartilhe esse vídeo, curta, comente, se inscreva nesse canal, a gente precisa muito ultrapassar os 1.000 inscritos, né? Para a gente não precisar de outros aplicativos para transmitir os cultos pelo YouTube usando o aparelho celular, que é o que a gente tem usado. Ajude a gente nesse sentido, peça aos seus amigos para se inscreverem nesse canal e curtir os vídeos também. Deus abençoe você, te vejo na próxima lição e também hoje à noite. Forte abraço.